Fala, discípulo! Aqui é o Pedro. Aqui é o Thiago. Aqui é o Matheus. Aqui é o Tito. Estamos no podcast no Barquinho hoje com mais um Profeta Menor para nos ajudar aqui nesse podcast, onde nós iremos falar sobre o que somos. Somos a favor, somos contra, qual é o nosso lado. Vamos assumir lados aqui, vamos assumir posições aqui, polêmicas ou não. Mas antes da gente começar esse podcast, eu queria já falar do Clube Ictus, que é o clube de leitura que patrocina o nosso podcast e que faz com que esse podcast exista. O Clube Ictus tem vários tipos de plano para vários tipos de públicos. Então, se você busca um clube de livros, o Clube Ictus, ele é o clube que a gente recomenda. Ele tem o Clubinho Ictus, onde você vai ter algumas categorias de bebês até crianças. Então você tem a categoria do Cavalo Marinho, que são para bebês, a categoria Peixinho, que são para leitores, crianças ainda começando a ler, bem pequeno, com adulto lendo junto, 2 ou 3 linhas por página, aquele tipo de livro mais tranquilo. Temos também o plano Tartaruga, que é para aqueles leitores mais iniciantes. Além desses 3 planos iniciais para leitores iniciantes, nós temos também o plano Mar, que é de mistério, aventura e romance, com livros leves para um público jovem adulto. E nós também temos o plano adulto, que é o Peixe Grande, com no mínimo 2 livros por kit, que podem ser livros seculares ou cristãos, sempre com a curadoria de alguém específico que naquele mês está escolhendo estes livros. E para você que quer assinar esse clube, quer fazer parte do Clube Ictus, nós temos um cupom especial de desconto que vai dar 15% de desconto na sua primeira mensalidade de qualquer um desses planos. Só lembrando, tá? Nenhum desses planos tem fidelidade ou carência, então você pode sair a hora que você quiser, não tem frescura, e assinando até o fim do mês, não importa o dia, você recebe o kit do mês seguinte. Certo? Mas que cupom é esse que me dá 15% de desconto na primeira mensalidade? Qual é esse cupom, Tito? Esse cupom, ele é o mais desejado por muitos, apesar de não ser uma parada assumida, que nada mais é do que o beijo do Matheus. Quer dar um salve aqui, papai? Vem cá dar um salve pra galera. Fala aqui pra galera, qual que é o... Fala assim, igualzinho. Beijo do Matheus. O beijo do Matheus. É isso aí. Aê, valeu, pai do Tito. Abraço do Reginei pra você. Manda um abraço do Reginei, fala que ele tá em Botucas de novo. O Pedro tá mandando um abraço do Reginei pro senhor. Sensacional. Que da hora. Eu achei que você fosse começar a recitar o Isaías 53. Ele não tinha qualquer beleza. Ai, tudo bem. Então é isso, gente. O Clube Ictus, assinem, 15% de desconto na primeira mensalidade com o cupom BEIJO do Matheus. E vamos para o nosso podcast. Quem é a favor, continua. Bom, vamos lá então. A gente vive no nosso mundo de 2023 agora, praticamente passada a pandemia. Se Deus quiser, isso vai acabar. Não vai vir mais outros vírus, né? Só as porcarias que a gente tem todo dia mesmo. Mas a gente tem várias discussões aí e que estão permeando a nossa mente, permeando os nossos intelectos, permeando as nossas vontades. E a gente se pergunta, será que a gente é a favor? Será que a gente é contra? Quais são os argumentos? O que a gente pensa sobre isso? Quem quer saber sobre isso? Não sei, mas a gente vai falar aqui as nossas opiniões, se a gente é contra ou a favor. Como, por exemplo, que a gente já falou várias vezes aqui, que é o feijão embaixo do arroz. Eu sou totalmente contra. Tem que ser o arroz primeiro e depois o feijão. Eu sou contra. Você também é contra? Sou contra você encher o saco de quem tá comendo a comida ali. Deixa a pessoa comer em cima, embaixo, do lado, embaixo do prato, em cima tudo no estômago do prato. A verdade, cara, é que a gente tá ficando velho e algumas discussões elas deixaram de fazer sentido pra gente, porque, tipo, não vale a pena gastar tempo com isso. É aquela velha frase, né? Faça o que quiser, só não me enche o saco. Eu tô adepto demais disso aí, cara. Eu acho que eu tô vivendo essa filosofia aí muito cedo, rapaziada. Tá cedo, eu cheguei nos 40. Tô assim. É que algumas discussões cansam, mas ainda assim são importantes porque acabam enchendo o saco nosso, acaba tirando a nossa paciência, mas como a gente já gravou um podcast parecido com esse, lá no começo, se eu não me engano, podcast número 23, se eu não me engano, que chama Pode ou Não Pode, onde a gente discutia o que podia ou o que não podia na igreja, enfim, nas coisas e tal. E aí a ideia aqui é tentar discutir de novo, porque tem algumas coisas que parece que a galera tá voltando pra uma raiz ali meio
meio esquisita, sabe? A gente tá voltando aos tempos dos Incas e dos Maias, onde nem tinha, né, Cristo ali no meio, mas a galera tá voltando com os costumes ali, que acho que a gente tem que discutir, cara. Eu acho que é interessante. Mas então, a gente vai começar a falar de igreja ou pode falar de coisa mais tranquila? Eu já quero falar uma já. Então de cara. Lá. Manda aí. Sou contra avivamento. Brincadeira que eu sou Nazareno e pentecostal. No podcast. Caraca, só pra temporizar esse podcast aqui, a gente tá vivendo, acho que o 8º dia do chamado avivamento de Osborne, é uma coisa assim, né? De uma igreja. Osborne. Não sei falar o nome daquilo. Não sei falar. É uma igreja numa universidade dos Estados Unidos, onde está acontecendo o culto ininterrupto de já mais de 8 dias, no momento que a gente está gravando, né? Quando você estiver escutando, eu não sei. E muito se discute no Será que quando sair esse podcast vai estar ainda acontecendo? Quem sabe? Olha, quem sabe? Ou será que já impetraram a bênção apostólica? Eles estão cantando o quádruplo césio no Amém, né? Que estão 300 améns juntos. Assim, Amém infinito. Amém infinito. Então, esse movimento está sendo chamado de avivamento. E tá sendo muito polêmico, porque as pessoas estão perguntando, mas isso é avivamento? Isso não é avivamento? As pessoas estão indo atrás do lugar pra saber o que tá acontecendo lá, como tá sendo, enfim. Mas, Matheus, você é realmente contra o avivamento? Teve resposta, teve matéria na Veja, cara. No site da Veja. Site da Veja falando sobre isso. Li hoje de manhã. Nossa, me surpreenderia se você tivesse lido na revista Veja, cara. Não, revista Veja. Eu sou velho, mas nem tanto. Existe ainda? Revista física? Caramba, vamos junto. Deve existir. Mas aí, Matheus, fala aí, você é contra o avivamento? Aqui em Minas é Oia. Nossa, Thiago. Que horrível. Cara, eu acho que é o seguinte, eu acho que eles não pediram pra ninguém rotular se é avivamento ou não. Deixa os molecada lá, cara. Deixa eles lá, tão orando, tão cantando, tão felizes lá. Uhum. Deixa, porque o problema, eu acho assim, eu não sou contra, né? Eu, como falei, eu sou nazareno, pentecostal, então eu acredito nos dons, acredito no Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo. A pessoa vai pra Europa, ela esfria, né, cara? Continuo acreditando. Mas eu acho engraçado a galera, principalmente na internet, né? Olha, os avivamentos da história aconteceram com isso, e o avivamento tem que ser dessa forma. Cara, as pessoas hoje que estão falando no Twitter nunca viveram um avivamento e querem falar a regra de como tem que ser. Ué? Mal sabem viver uma pandemia, 3 anos, deixando o nariz de fora, vem falar de avivamento, né, cara? Não, tô brincando. Há 3 meses atrás estavam chamando o Bolsonaro pra pregar na igreja. Agora quer falar de avivamento. Eu vi os caras falando assim, ó. Se o pastor passa 10 minutos do horário do culto, já fica bravo, mas vê avivamento nas outras igrejas e acha lindo. Falei, mesmo. Isso é verdade, essa é boa. Essa é boa. Aí aquele irmãozinho pentecostal ia mandar assim: fala a Deus. Fala a Deus, né? Os urologistas aí já falam que se a gente tomasse água tanto que a gente toma na igreja o dia todo, cara, não tinha problema de rir mais não, cara. Todo mundo levanta o tempo todo na igreja pra ir no banheiro e fazer as coisas. Mas no dia a dia, né? Então, cara... Eu demorei um pouco pra acompanhar o raciocínio. Fazer a oração da incontinência urinária. Exatamente, cara. Nossa. Então, mas vocês viram o vídeo... Ih, quem compartilhou agora? Putz, não vou lembrar. É relevante? É relevante, é desse assunto aí mesmo. Não, que parece que lá. O Pedro tava perguntando se a pessoa é relevante. Olha só. A pessoa? Pedro. Olha esse Pedro. Quem que mandou? Sei lá. Quem é relevante? Interessa. Eu tô intolerância zero, né, cara? Não, a pessoa foi assim no sentido que ela compartilhou um vídeo que aconteceu nesse lugar aí, de um brasileiro, parece que é fazendo intercâmbio lá, que ele tava contando o testemunho dele e tal, que Deus estava suprindo as necessidades e tal, com dificuldade, né? E o pessoal começou a passar na frente do púlpito ali, do altar que ele tava, jogar dinheiro, né? Um cara eu sou contra esse cara, porque tava todo mundo pondo dinheiro ali em cima do altar, o cara jogou pro alto.
Caraca, mano. Igual o Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Mas eu acho O cara que... jogou pro alto mundo de nota. Eu sou a favor do avivamento, com bom presbiteriano quente que sou, né? Ih, vai ser expulso da igreja. Mas... inclusive, rapidinho, O Papa já falou que não é avivamento, hein? Então, né, nessa matéria da Veja, eles entrevistam o tio Nico. Ele fala assim, não podemos julgar até agora, o avivamento produz isso, e biblicamente o avivamento produz isso. Só o tempo dirá. Eu achei sensata a resposta, como sempre, né? Tio Nico deu a resposta sensata. Ai, Thiago, cada vez mais... Como sei. Eu quase saindo dele entrando, né? Mas tudo bem. A melhor versão do tio Nico é a motoqueira. Tio Nico motoqueiro é o melhor. Na praia também, ele tá com shape. Tio Nick botou shape. Ele corta no cabra macho, né, cara? Barbinha ali e tal. Desenhada a barba. Não. Mais respeito com o tio Nico. Não, mas isso aí eu acho legal, porque eu acho que o Tito um pouco mais do que a gente, mas acompanhou também o fenômeno que foi o Descend, que foi aquele movimento também no estádio lá, onde a galera foi viver aquele momento de avivamento também. Então, assim, lógico que só o tempo dirá, né? A gente vai gravar um podcast daqui 10 anos e aí a gente vai analisar o movimento. Não, a gente vai analisar agora. Mas o que a gente vê do Descend, o que a gente vê desse momento, uma coisa que o pastor falou comigo, ele falou assim, olha, eu não sei se isso é regra, enfim, mas ele falou assim, ó, um movimento de avivamento normalmente não tem pessoas famosas, não chama atenção assim, como uma pirotecnia chamaria, entendeu? Mas é marcado por arrependimento, é marcado por esse momento das pessoas estarem lá. E quantos outros lugares já acontece isso, de cultos ininterruptos, né? O Tito já deve ter escutado aí de cultos na Coreia que acontecem quase que em seguida um do outro nas igrejas, isso é super comum. Outros lugares que tem casas de oração onde isso acontece. Então, tipo... Você põe no YouTube aí, tem vários que transmitem, né? 24 horas. Sim, então assim, não necessariamente isso marca, porque... Mas está sendo um destaque porque pessoas estão indo lá, pessoas estão se arrependendo, pessoas estão louvando a Deus, pessoas estão orando. Cara, isso é válido, ótimo, que bom que isso está acontecendo, cara, e tomara que isso aconteça mais e que isso chame a atenção daqueles que talvez estejam, sei lá, desviados aí e de repente queiram se reaproximar de Deus, cara, porque o que tem de desviado hoje por aqui, cara, tá tenso. O que eu achei legal é que o ambiente, foi o ambiente, né, dessa parada que tá acontecendo. Era numa universidade, né? Não é numa igreja específica, assim, não é num ambiente que... É uma universidade luterana, se eu não me engano. Mas é uma universidade, um ambiente que, em teoria, não seria, entre aspas, adequado ou iria sugerir esse tipo de coisa, né? Achei legal ser numa universidade. Mas, enfim, o negócio é a gente não pode, obviamente, a gente não pode, né, dizer assim, é ou não é. Acho que só o distanciamento do tempo mesmo que vai dizer. Inclusive, vários avivamentos, entre aspas, do passado, também podem ser julgados depois que o tempo passou, né? Muita gente julga alguns avivamentos do passado, entre aspas, do passado. Depois que passa, você analisa e vê aí. Mas enfim, não quero entrar muito nesse detalhe. Mas também... Não tenho muita capacidade para isso. Mas quem falou que a gente tem que julgar se é avivamento ou não, cara? Ninguém falou isso. Eu ia falar isso. É isso, eu tô falando se a gente é a favor ou contra. A rapaziada querer bater o martelo sobre todas as coisas em 120 caracteres, tá ligado? Não, mas é sério, tipo... Pode crer. Eu acho que eu tô ficando muito chato, assim, eu tava falando com os amigos esses dias que a minha parada é que eu tô virando muito do contra, assim. Então se as pessoas falam, não é avivamento, eu vou falar, é sim. Aí as pessoas falam, não é avivamento, eu vou falar, não é. Tá ligado? Porque, a rapaziada tem uma dificuldade muito grande de dar tempo ao tempo, assim, tipo, de analisar as questões. A gente tem, enfim, falando sobre esse em específico, né? A gente tem várias coisas que são, que podem ser sinais de um real avivamento e tem coisas que, de fato, só o tempo vai mostrar. E a gente não precisa ter a certeza se é um avivamento agora ou não, sabe? Acho que essa é a grande parada, assim. Sim, E às vezes a gente tem uma dificuldade, assim, de lidar com as coisas no meio termo, sabe? Tipo, vamos ver o que vai dar. Por hora tá sendo da hora. Acho que só o fato de ser uma parada, algo que eu acho que foi o Pedro que falou, que eu acho que já diferencia muito, é que não foi um processo forçado, né? Não é, vamos a um culto do avivamento aqui, e neste momento o avivamento vai descer e vai acontecer. Beleza. Que foi o que aconteceu no Descend, né? O pessoal marcou dia e hora pro avivamento, né?
Exatamente. Então, enfim, vamos ver. Por hora tá sendo da hora. Inclusive, e depois cara, que aconteceu o Descende, meu amigo... Descendeu, né? Por isso que o nome é Descende. Meu Deus do céu, só coisa legal que aconteceu depois do Descende. Uma parada que eu vi hoje, tava procurando um tweet aqui, mas não achei, do, obviamente, Asbur, não sei como fala, mas enfim. Eu tava vendo o pessoal falando sobre obras, assim, ações que o pessoal da faculdade tem feito, tá ligado? Então, ações sociais, vários envolvimentos, assim, com a comunidade, com pregação do evangelho, enfim. Uma parada da hora, assim, muita coisa massa. Tomara que continue, tomara que vá pra frente, assim. Eu sou a favor de demais, assim. Sou presbiteriano com um pezinho no fogo também. Ih, rapaz. Lavachúrias, isso aí. Tio Nico vai ter que excomungar uns aqui desse... Baseado nesse podcast. Tio Nico, quando tá dirigindo, o pezinho dele tá bem quente ali na motoca, cara. Então, não tem muito o que falar. Meu irmão, quem já viu Hernandes Dias Lopes? O cara continua sendo presbiteriano, pô. É isso aí, cara. Relaxa, irmão. É isso aí. Igreja presbiteriana é legal, cara. Sua igreja é o quê, Thiago? Reformada? Então, a Esperança é uma ainda igreja não citou carismática. Ainda, né? O seu pastor. A Esperança é carismática, reformada carismática, né? Na verdade. Ah, é? De doutrina reformada, né? Criando os 5 pontos do calvinismo. Inclusive, teve até, nos domingos passados, teve estudo sobre isso, os cânones de Dort. Eu ouvi, tá? Muito bom, né? Muito bom, né? E cria na atualidade dos dons, né? De vez em quando tem até cânticos espirituais, assim. É uma pessoa com cânticos espirituais e tal. E todo mundo respeita silêncio e tal. Depois... Eu queria dizer, assim, vocês não precisam colocar isso no podcast, mas eu queria dizer que a Esperança é uma das poucas igrejas no Brasil que me fariam sair da IPB, viu? Olha aí, Matheus. Tá vendo, Matheus? Eu não vou falar mais nada. O Tito teve que vir aqui pra falar. Tá bom, ué. Tá bom que o Matheus é da Nazareno, então dane-se, né, cara? Fora... Não, cara, é que eu sempre falo da Igreja Esperança. As duas estão erradas, que é legal. Eu falo que é legal, não sei o que, tal. Eu falo que é legal, eles reclamam de mim. A Igreja Esperança, pra ser legal, assim, fechar mesmo, só falta assumir o pedobatismo. Só que não rola, é credobatismo mesmo. Ainda bem, pelo menos isso tá certo, né? Eu sou contra batizar criança, já deixo claro. Mas todo mundo batiza sem água, cara. Então, vamos lá. Que batiza sem água? Vamos sobre esse assunto. Pega a criança, coloca pra cima lá na frente, fala um monte de coisa que o pai tem que cuidar, que o pai tem que isso, que a igreja não sei o que lá, ele faz parte do corpo de Cristo, não sei o que lá. Cadê? É um batismo sem água. É batismo com custo do pastor. É verdade. É verdade. A mesma coisa. É isso aí. Peraí, vou soltar meu microfone aqui, peraí. Nossa, foi o pior drop mic que eu já vi, cara. Mas a ação em si, toda a conversa antes foi beleza, mas nesse momento você perdeu os argumentos. Mas eu também. Ainda bem que a Sara não tá em casa, porque senão ia ter problema. Eu sou contra batismo infantil também. Isso? Eu sou, cara, eu sou. Boa, isso aí, Pedro. Não, pera, o que é batismo? Significação do batismo? Transformação, a atitude e tal. E é só uma questão de mudança de nomes, sabe? Pra mim, particularmente. É só uma questão de mudança de nomes. Então, muda o nome profissão de fé pra batismo e muda o nome batismo infantil pra apresentação da criança. Pronto, resolveu. Acabou, cara. É só isso. Sabe? Tira a água do batismo. Não, aí quanta água você quer usar, Thiago, à vontade. Você tá falando mudo. Você tá falando no mudo, Thiago. Mas assim, claro que não, cara. O batismo da criança é baseado na fé dos pais. A criança não tem fé pra ser batizado. Os pais têm fé por ela. Ela já faz parte na Bíblia, que a fé dos pais salva a criança? Qual que é o versículo? A fé cristã não é uma fé individual, não. A fé cristã é uma fé corporativa, a fé de corpo. É aliança. Desde quando isso, Thiago? Cara, pelo amor de Deus, história da igreja, cara. Heresias 2:1, filho de crente, crentinho é isso. Os pais da igreja falam isso, cara. Os pais da igreja falam isso. Eu tô com o Thiago. É óbvio, cara. Não quer dizer nada que o pai da igreja fala isso. Falava um monte de asneira também. A criança, você não tem que dar liberdade de escolha pra criança, não.
Caraca. Você é crente, você é filho de Deus. Se você quando você crescer, você quiser deixar de ser, beleza, mas você já é. Você cria criança com aquela identidade. E mas aí depende da teologia, então vamos pros termos práticos, então. Porque a gente tá transformando o batismo não batizar em mérito. criança... A gente tá transformando o batismo em uma salvação meritocrática, entendeu? Muito Sim. pelo contrário. Quando você batiza a criança, aí você tá transformando um mérito. Ela é salva porque ela foi batizada. Não, o batismo não, mas o batismo ele é um meio de graça, ele não é uma ação para você, é um sacramento ele, não é uma ação para você tomar posse de alguma coisa, isso, é um meio de graça. Eu aprendi na igreja presbiteriana, o batismo infantil não salva. Sim, não, né, na verdade não, o batismo evangélico, o batismo conformado, tô falando no batismo meu contexto. protestante não salva. Logo, o batismo é só uma expressão de algo que você de um processo interno. Exato. Uma profissão de fé. Exato. Quando eu fiz a minha profissão de... Aí eu vou dar o meu exemplo, que é o Não é um processo interno, não é um processo interno, é um processo sobrenatural. Okay. Não é um processo interno, é um processo sobrenatural. Beleza. Então não tem a ver com a fé específica. Tô falando no caso do pé do batismo. E se muita gente da Igreja de Esperança estiver me ouvindo, vai falar assim: ih, caraca, tá bom, eu fui criado no credo do batismo, eu sou criado no Batista, eu fui batista desde criança, só que depois de velho, eu passei a entender o pé do batismo e enxergo ele muito mais como aliancista, como bíblico do que o credo do batismo, mas enfim, cara, tipo, é uma discussão infinita. Ok, assim, pra mim é só uma questão de definição de conceito, sabe? É muito, muito prático pra mim. Tipo, se eu tiver um filho e eu vou apresentar ele lá na frente, se eu tiver no presbiteriano vai ser um batismo, mas eu sei que ele não está aceitando a Cristo naquele momento, porque ele não tem consciência disso. Eu sei que é um compromisso meu de ensinar a palavra pra ele. Se ele chegar a ser salvo e ele expressar isso através da profissão de fé, ele vai expressar isso através da profissão de fé ou através do batismo, dependendo da igreja que ele escolher ir. Mas quando eu fiz a minha profissão de fé, eu não era salvo ainda, cara. Eu não tinha convicção da minha salvação. Eu simplesmente falei as palavras ali, expressando algo que não era algo que eu tava vivendo ainda. Mas, ok. Então, assim... ponto pra... Mas, Pedro, é um processo, cara. Não é você, claro. Eu sou salvo. Você é salvo desde que você é salvo, cara. Desde que Jesus morreu por você. Mas o processo, ele é testemunhado no batismo. Exato. Não, ele é testemunhado na profissão de fé. Ele é testemunhado na profissão de fé. Barra batismo. Que é o que eu tô falando. Não, se você foi batizado quando criança, você já foi batizado. Você já foi incluído no corpo. Você já faz parte do corpo. Entendeu? Não, então, na perspectiva errada, reformada, você está salvo a vida inteira. Não faz sentido você já batizar quando criança, quando velha, quando no meio, no fim, porque realmente você já está salvo, né? Mas o conceito tá todo errado, porque a Bíblia não fala isso, mas tudo bem. Não fala não, né? Não, né? Paulo tá errado. Sua Bíblia não tem as cartas de Efésios, Romanos, não tem a sua Bíblia. Não tem, então tá bom. Qual que teve o batismo infantil lá? Foi... A Bíblia tem, pô. Cara, tem famílias inteiras sendo batizadas na Bíblia, cara. O carcereiro. Vamos ler a história do carcereiro. Tem famílias inteiras sendo batizadas na Bíblia. É porque a galera credo batista não tem coragem de assumir. Imaginando que tinham crianças batizadas. Imaginando, porque a escritura não fala, então... Vamos pra próxima, né? Essa aqui já perdeu. Aí eu vou dar meia culpa, porque na Bíblia também não fala que existe barata, mas né, elas estão aí e estão, né, tocando terror. Então, ok. Tá, ok. Ó, temos uma discussão de dispensacionalismo contra aliancismo aqui que não tem jeito, cara. Tem que ser no BTcast isso. Eu aceito o credobatismo. Vocês é que não aceitam o pedobatismo, entendeu? É verdade, isso daí me irrita. Não, isso me irrita. Eu vou falar agora. Ai, meu Deus, irritante. Manda ver, Tito. A gente é os otários. Não, a gente que tá errado, não sei o quê. Mas se vem um batista pra nossa igreja, a gente aceita tudo. Não, vem, irmão. Tá em casa já, família da fé. Agora, se você for um presbiteriano e for numa batista, não, tem que batizar de novo, tem que ser apresentado, vão me levantar lá na frente, até que a apresentação tem que fazer de novo. Isso daí é inaceitável. Levantar o Thiago dá. Se você quiser, Thiago. Pra não afogar ele. Depois que eu casei, hein? Vamos lá. Sou contra aceitar católico sem batizar na igreja. Putz, mas vai de novo? Batismo ainda. Não, peraí. É que eu lembrei Calma aí.
realmente, eu acho que agora eu entendi. tem uma diferença do batismo católico, o batismo de criança, catolicismo, batismo de criança do protestantismo. É completamente diferente. Então, realmente, assim, são duas coisas diferentes. Então, não é para o protestante, o batismo católico não é um batismo. O batismo católico infantil, ele é salvífico, né? Até onde eu sei, né? Mas deixa eu dar o contexto aí, que ficou solto. A gente já pode encerrar esse tema. O nosso amigo Alex Stahlhofer, acho que foi ele. Se não foi, Alex, desculpa, você nem vai ouvir isso aqui. Mas vai perder seu nobre tempo, que realmente o Alex tá muitos níveis acima. Caraca. Não, aqui ele falou que eu acho que a luterana aceita o batismo católico. Foi ele que falou? Ou foi algum anglicano? Agora eu não sei, mas acho que eles aceitam o católico e o anglicano. Pode ter sido o Douglas que falou, não sei. O Douglas não, acho que foi, não sigo o Douglas. Sabe um movimento Alex. Um movimento meio bizarro que eu tenho percebido nos últimos... Quer dizer, eu pelo menos nunca tinha visto isso na minha vida, assim. Mas eu tenho visto muita gente migrando, tipo, de movimentos reformados para igrejas católicas, assim. Tipo, sim. Bastante gente. Eu fiquei tipo, mano, o que tá rolando, tá ligado? Sim. Mas tem uma rapaziada que tem... Talvez não fosse do meu nicho, sei lá, mas que tem levado muito a sério a questão de liturgias, não no parâmetros do James Smith, né? Mas no sentido mesmo... eclesiológico, assim, tudo mais. Enfim. Uma parca visão do que eu tenho observado, aí, lógico que eu tô falando aqui é a minha pura e besta opinião, mas eu acho que a gente pode estar vivendo, nos tempos atuais, uma busca pela espiritualidade à la Jesus Movement, sabe? Então, tipo... Aí Alá já é Alá é outra religião, cara. mas, tipo, ao estilo do Jesus Movement. Eu falo isso porque, assim, nesse último ano eu convivi com muita gente de São Paulo, assim, fazendo aquele curso que eu tenho feito. E, assim, cara, tem muita gente, assim, eu fiz um curso de especialização num ambiente científico. E, assim, muita gente que sabe de cor os signos, a questão de signos com ascendentes. E, assim, tipo, a pessoa fala alguma coisa, você é taurina, mas tava na cara, mas o seu ascendente tal, não sei o que lá. Pessoas, assim, super esclarecidas que acreditam em signos. Segundo, muita gente indo pro espiritismo. Então, buscando uma experiência, né, espiritual e tal. Essa questão do Tito, não queria dar palco pro Eduardo, mas enfim, já vou falar aqui, né? Se o Tito já sabe. Que era um pastor que foi pastor da nossa igreja aqui em Botucatu. E Eduardo? o cara Eduardo Faria. Bolsonaro? Não. Ah, tá. Não, esse daí só quer dinheiro. Não, os dois querem dinheiro. Mas enfim, cara outra questão. Outra questão. Pedro, calma. Não, mas controla a língua. Calma. Ele chegou a ser pastor de uma igreja de Copacabana, de uns ricaços lá, e assim, dizendo que ele queria que os ricos também tinham que ser alcançados por Deus. É desse papo. E o cara se converteu ao catolicismo. Ele hoje é o ex-pastor pra aquela galera, e hoje ele vende curso pros católicos, cara. E ele tá lá no Instagram fazendo vídeo, fazendo reels, explicando sobre a fé católica, explicando por que só a igreja católica salva. Um cara que cresceu no meio, no berço presbiteriano, um cara que foi tradutor do Tim Keller no City Conference, sabe? Um cara assim, que tipo, eu não posso dizer isso, né, de fato, sobre a conversão dele ou não, mas assim, realmente existe uma busca dessa liturgia, e eu acho, e aí me joguem aos leões, mas eu acho que muito se deve à nossa perda de credibilidade por conta dos apoios políticos que a gente tem vivido, por conta das alianças políticas envolvendo o nome dos evangélicos, não de todos, mas assim, tanto com a Teologia da Prosperidade, onde se você fala que é pastor, o cara já acha que você tá roubando dinheiro, basicamente isso, a primeira ligação que se faz com o pastor e com o evangélico é roubo de dinheiro. Segundo, são a questão dos valores de família, onde você é taxado de preconceituoso de cara. Então, você é a favor da família, você é preconceituoso. E onde você é um cara que só vai apontar o erro das pessoas. Você é um cara julgador que se acha acima dos outros. Esse é o crente para a sociedade hoje, na minha visão. De forma bem geral. Então é um cara que aponta o dedo, é um cara preconceituoso, é um cara que é intolerante, é um cara que tá sendo extorquido ou que tá sendo manipulado, enfim, quase um bolsominion. Mas mais ou menos isso. Então, é muito difícil a gente se aproximar, e eu acho que as pessoas têm tido essa escapulida, porque
como a gente tem muitas denominações, né? Tipo, a gente chega no catolicismo e você tem uma coisa concisa, vamos dizer assim, à primeira vista. Você chega no espiritismo, você vivencia de fato algo ali espiritual, uma experiência que o cara tá te dando. Você chega numa igreja, e aí para nosso público, você chega numa igreja worship, você também tem essa experiência de uma forma diferente, só que aí você tem os conceitos todos deturpados e que vão te levar para um outro caminho. Eu acho bem interessante essa discussão, acho que merecia um podcast, inclusive, isso. E uma das coisas que me chamou muito a atenção na Esperança, desde que eu comecei a frequentar lá, é exatamente a resposta do ritual. A igreja tem uma resposta para essa necessidade do ser humano de ter um ritual. O Tito falou sobre o James Smith, é um autor muito caro para a igreja, inclusive, o Igor Miguel, que é um dos pastores, vive citando ele. E a igreja trabalha, inclusive, com o calendário litúrgico da igreja cristã histórica. E isso é incrível, cara. Isso é incrível. Eu nunca tinha visto isso numa igreja evangélica. Inclusive, para alguns evangélicos, isso até choca. Você chegar lá, você fala assim... Nossa, catolicismo, os caras... Nós estamos na quaresma. Tipo, oi? E a igreja, ela... Eu não posso comer carne? Tanto a liturgia da igreja, quanto a orientação de devocionais, né? Existe um livro chamado Lecionário, que guia toda devocional da igreja. Ela é regida pelo calendário litúrgico. E isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção na igreja. E existe sim hoje essa necessidade do retorno aos rituais. A pós-modernidade fez isso com o ser humano. A perda de sentido, a perda de contato com o sagrado, fez com que a gente comece a sentir falta disso. E os rituais começaram a fazer mais sentido na cabeça de algumas pessoas por causa disso, entendeu? Essa é uma das respostas para esse fenômeno. Talvez, se for um fenômeno, né? Para esse fenômeno que a gente está vendo aí agora. Mas na igreja, inclusive teve um amigo meu do trabalho que é católico, que eu passei, ele me perguntou qual igreja que eu era, tal, aí ele foi pesquisar da igreja, entrou no YouTube, viu uma pregação e ficou, peraí, a igreja é evangélica? Eu falei, é. Aí vocês seguem calendário litúrgico? Eu falei, sim, seguimos o calendário litúrgico. Ele falou, caramba, ele falou, mas como assim? Ele ficou sem entender. Evangélico foi sem entender e católico sem entender. É muito engraçado isso. Porque tem é uma das bases da igreja, né? E isso eles trouxeram lá. O lecionário, ele não é brasileiro, né? Ele é entre aspas, um método norte-americano que surgiu a partir do chamado de 2 pastores de mega igrejas de lá, que eles estavam se sentindo assim, entregando um produto para as pessoas que queriam consumir, para consumidores. E aí eles desenvolveram um lecionário com base no calendário litúrgico, trazendo de volta a história da igreja, né? Um respeito. Eu acho isso muito legal. É uma igreja viva, uma igreja que atua na cidade, é uma igreja preocupada com as questões do dia a dia, que tem respostas para as perguntas que as pessoas fazem hoje, mas sem desconsiderar a história da igreja. Porque o calendário litúrgico, ele não é da igreja católica, ele é um calendário cristão, que é usado desde a igreja primitiva, né? Em algum momento, por causa da nossa separação da igreja católica, culturalmente no Brasil, a gente dispensou de todos os símbolos da história da igreja. Na verdade, e a gente busca traz isso de volta. Até uma aversão aos símbolos, né? Isso. Eu lembro de quando criança, assim, tipo, não poder... Eu lembro que eu ganhei uma cruz, um colarzinho, assim, de uma tia, eu não podia usar, porque assim, não pode. E é escandalizado com o Guilherme de Carvalho, que ele usa pois é, ele prega com terço gigante, muito ele louco. Prega com um terço aqui e tem um terço atrás, né? No fundo da igreja. Tem um terço lá. Terço ou um crucifixo? Na verdade é uma cruz celta, né? Com aquela... tipo... Ela é estilizada. A cruz é como se fossem... árvores contorcidas. Como se fossem tronco de árvore, assim. Tronco retorcido. Formando a cruz. E no meio é a coroa de espinho, no meio, assim, formando a cruz celta. Aquela cruz com um círculo no meio. Pô, que da hora esse símbolo, hein? Me manda aí. Bonito pra caramba, cara. Mas, cara, mas assim, tudo bem, a bagunça da igreja evangélica, tudo bem. Agora, você dizer que, vou na católica, pela liturgia, pelo cuidado, meu amigo, igreja católica... Olha, tá. Aqui agora acabou de sair, né?
uns escândalos aí da igreja, eles divulgaram essa semana as descrições das pessoas que foram abusadas por padres católicos. Eles divulgaram mesmo, é a pessoa lendo os relatos. Tenso, hein? Coisa tensa, absurda. Eu não consigo entender, na verdade, a pessoa... Muito complicado. Mas assim, não, pelo amor de Deus, não tô diminuindo o seu relato, Matheus. Só que... Mas por esse sentido, não tô também desmerecendo... Não é isso que eu ia falar. Não é isso que eu ia falar. É porque existe muito caso disso nas igrejas evangélicas também, que ninguém fica sabendo, não chega... Sim. Aí, mas casos sérios, assim, em lugares que a gente não... É verdade. Que a gente pode pensar que não acontece, mas acontece sim. Tem uma dificuldade muito grande, assim, de contextualizar o evangelicalismo brasileiro, né? Tipo, cara, essa semana, acho que foi terça-feira, voltando do trampo com um cara que trabalha comigo, e aí a gente começou a falar, assim, sobre fé, as paradas, aí ele me perguntou, né? Ele falou, você é evangélico? E aí eu travo já, tá ligado? Eu não sei como que eu vou responder isso, porque eu sou. Você responde assim, evangélico e filho de pastor. Tô brincando. Então, cara, mas é uma parada muito difícil, assim, o evangelicalismo brasileiro é uma parada muito complicada, assim, talvez em todo mundo também, mas é que a gente olha muito mais pro Brasil, que é a nossa realidade, né? Existe um debate que é antigo aí, mas que eu acho que vem se tornando cada vez mais latente, que é de uma nova reforma mesmo, né? Porque a gente tem uma série de igrejas aí que não tem compromisso algum com o evangelho, né? E aí a gente não tá falando nem no caso de divergência teológica, porque até aí, beleza, eu consigo lidar muito bem com isso, mas de igrejas que de fato que o evangelho de Cristo ele não é nenhuma pauta, né? Você chega para alguns evangélicos e pergunta assim, o que é o evangelho? A resposta de volta é, como assim? Exato. Uma lembrança assim, muito latente que eu tenho num acampamento, eu tive até uns 14 anos, assim, que a pregação foi como saber quando o evangelho está sendo pregado. E eu sou de uma IPP, sou de uma igreja presbiteriana. Eu me dei conta ali com os meus 14 anos que eu não sabia, assim. E aí eu aprendi os 4 pontos. 5. Criação, queda, redenção. É isso mesmo, 4 pontos. Então, enfim. É a história da mãozinha, basicamente? É a história da mãozinha, Mas é isso aí, mas enfim. Porque não sabe, né? Eu pequei, mas Deus me ama. Como Cristo morreu por mim, se eu recebo, estou salvo. É isso, né? Tá faltando a consumação aí. Bom, é pra criança, né? Então, eu sou muito, aproveitando a onda, eu ia falar que eu sou a favor da gente se assumir como crente pecador, sabe? A gente às vezes se assume muito como crente santo, como separado, como povo escolhido, propriedade, né, raça santa, propriedade povo escolhido do Senhor e tal, a fim de proclamarmos, e a gente não proclama nada, a gente só aponta. Então eu acho que falta a gente se reconhecer mais como pecador, pra gente estar do lado do pecador e poder ajudar o pecador, sabe? A gente abaixar eu sou contra isso daí. É o grande pecado do orgulho, né? Meu amigo, eu sou da Igreja do Nazareno, cujo lema é Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor, é o que Você quer que eu fale que eu seja pecador agora? Sim, por isso que você busca santidade, cara. Não, então, mas a grande questão é essa, é que segundo a doutrina reformada que eu aprendi, a santidade ela é um trabalho feito por Deus, que começa com ele e termina com ele. Nós recebemos a santidade também. Você não faz nada. E essa é uma grande discussão que deveria... Eu queria muito ser dessa igreja. Assiste uma pregação de 3 domingos atrás do Guilherme de Carvalho, que você vai ter suas escamas caindo. Seu pastor, né, Thiago? Seu pastor. Deixa eu falar uma coisa que eu sou contra aqui, então, para tornar o negócio um pouquinho mais leve. Experiência própria, já sofri muito com isso, de verdade, na igreja. Não tive que fazer terapia porque mais ou menos é um bullying. Se você parar pra pensar, podemos chamar de bullying. Você te fazer subir na escadaria da igreja. Não. Sabe o que é? Bateria dentro de aquário. Eu sou contra. Você quer fora? Sério? Você não curte? Eu sou, cara, pelo amor, isso não é bullying, não? É lógico Fala pra mim que se não é bullying.
músico de que igreja não. fala que o baterista não é músico, bota o cara dentro de um aquário preso, como se o cara tivesse contaminado, cara. O único que tem Covid dentro da igreja é o músico, o baterista, que tem que ficar dentro de um aquário, uma salinha. A Igreja de Esperança, por exemplo, é uma das coisas que eu sou contra isso lá. Eu falo aqui pra todo mundo ouvir. O baterista fica lá dentro de um aquarinho lá, entendeu? Como se ele tivesse leproso, não pode ter contato com ninguém. Ô, Thiago, aqui em Botucas tem uma igreja aqui perto de casa que os caras fizeram. Eles fizeram uma casinha pra bateria, eles fizeram um palco adaptado. O aquário nem aparece, o baterista fica fora do púlpito, cara. Ele não aparece lá na frente, o cara tá tocando, mas não aparece, cara. Mano. Não, Eu já fui e- Lá na Igreja de Esperança é assim também. É um quartinho fora do púlpito. É verdade. Mas eu tem um tava vidro. pensando- Mas tem um vidro voltado dá pra ver. Se você tá lá na audiência, você consegue ver o baterista tocando. Mas, pô, o cara tá totalmente, hermeticamente fechado ali, o som da bateria só sai no PA da igreja lá. E, tipo, cara, é muito ruim, cara, é muito triste, cara. Eu sei, tá bom. Eu sei que é por causa da falta de educação dos músicos, pra não agredir o ouvido dos irmãos e tudo mais. Sem Estamos contar que a dentro de uma maioria das igreja. igrejas construídas são um caixote que não tem acústica, cara. Então, tipo. Não, lá tem. Lá Não, tem. não, Lá é bem feito. Lá é bem- Mas nos demais lugares. Mas- A maioria não tem. Na Mas minha igreja, é- tem que ficar controlando a mão do cara que tá tocando. bateria é um A instrumento senhorinha vai reclamar, entendeu? Eu sei como é que é, Eu já toquei, cara, igreja com teto de... Já falei isso aqui. Igreja com teto de 2,5 metros, 3 metros e, tipo, cara... Sabe tocar com como baqueta levezinha resolve já, isso hoje? tira a Hoje bateria da igreja. resolve com a bateria eletrônica. Não, mas aí não vai em outra. Sou contra. Aí eu sou totalmente. não. Deixa eu falar aqui, eu quero falar. Eu sou totalmente contra chamar aquele negócio de bateria. Pode chamar de qualquer coisa. Mas não chama de bateria, porque não é uma bateria. É um monte de pedaço de borracha que sai som. Que aparece. É um teclado. Guitar Hero, sei lá profissional. o que é. É videogame, pronto, é isso. É videogame. Agora, Você já viu o que mundo tem entrou na igreja? O mundo entrou na igreja porque as pessoas estão jogando videogame na hora do culto. Entendeu? Isso Você é já contra, viu? Eu sou contra. Você já viu agora que tem a Air Drum? Já vi também. Aí é totalmente do capeta Tem mesmo. várias igrejas, tem várias igrejas que estão usando já. Qual que Não, é? esse Air aí Drum? é Qual que é a totalmente- pirâmide? É bateria no. É uma baqueta na ponta É. tem um sensor. Você bota uma câmerazinha na frente e você toca normal e ela sai o som Você põe o celular. melhor do que esse negócio que chamam de bateria eletrônica, inclusive, tá? É melhor. Caraca. Do que um Quer dizer, bateria Toca você- no ar mesmo. Você vira o Você bate louco lá no na ar, frente, de sem nada na acordo frente, com o bota seu o câmbio e sai o movimento, som. E não tem delay, tá? É imediato, não tem delay. É incrível isso. Caraca. É bom que você pode fazer um Essa é a display de solução. bateria na frente assim, né? E só fingir. Mas tem um monte de vídeo na internet disso aí. Mas, Caraca, que da hora. mas eu também sou contra. Sou contra também. Bateria tem que ser acústica, entendeu? Sem microfonação. A igreja tinha que ser pequena o suficiente pra não precisar microfonar a bateria. Falando- É minha falando opinião. em É essa. música- Microfone na bateria. Falando em música e falando em músicos, o que vocês acham de... Desculpa, momento de... Eu tava precisando botar... Eu vocês sei, viram que percebi, eu tava precisando botar isso pra fora. Eu Graças a percebi, Deus. Obrigado. Eu percebi, Thiago. É. Sai um aperto do meu peito aqui. Libertação. Saiu do aquarinho, né? Vazou, né? Obrigado. Deu vazão pro aquarinho aí, né? O que vocês acham de músicos cristãos que tocam outras canções não cristãs? Aí vocês vão falar de mim, então eu tô Ganhei meu girassol! Agora Eu sou contra. Você é consagrado, ungido pelo Senhor, vai tocar músicas da mesma mundanas? fonte não pode sair água doce e amarga. Exato, olha aí. Mas trabalhar Fala, na empresa Deus. do mundo você pode, né? Aí, ó. Não, pô, deixa eu contar uma história pra vocês sobre essa parada. Teve uma vez, ó, uma experiência Que lá vem uma história. experiência com batistas aqui, hein? Quando eu morei lá em Curitiba, eu congreguei numa igreja batista lá. Fiquei amigo de um cara e tal. Aí um dia a gente tava voltando da igreja e eu fui mostrar minhas músicas pra ele, tá ligado? Aí ele perguntou, tipo assim, mano, e tipo, que antes de mostrar, né? Ele falou assim, mas tipo, que tipo de música que você canta e tal? Eu falei, mano, é uma parada meio MPB, assim, nova MPB. Ele, da hora, coloca aí. Aí eu coloquei pra tocar, né? E aí ele falou, entendi, não é gospel. Caraca! Aí eu falei, então, mano, não, tipo, eu não tenho muito costume de compor gospel, não, mas, tipo, se você olhar aí nas entrelinhas, né, os fundamentos e tal, tipo, tem vários atributos cristãos. Aí ele falou,
Entendi. Mas foi assim, uma parada extremamente Porque ele não aceitou. constrangedora. Não aceitou, eu tenho certeza absoluta. Ele era crente? Ele era Ele crente. falou da Batista, o Thiago. Ah, mas nem sempre o Batista é crente, né, ô Matheus? Não sei se você sabe. Vai saber, né? Eu sou contra o cara tocar música não cristã ainda MPB. Tanta coisa melhor, MPB. Ah, não. Como diz o pessoal do ambiente de música, é o K-pop brasileiro. É o K-pop brasileiro. Nossa, cara. Cara, Pô, é muito triste. Mais respeito com o MPB, hein, Matheus? Eu fico triste de umas É muito discussões triste dessas MPB. ainda acontecerem, sabe, cara? Putz, tipo, a gente já venceu essa. A gente já tinha passado essa fase, sabe? De repente. A gente já perdeu essa luta. Cara, Mas sabe, mas eu acho que eu posso dar um papo aqui? Eu sinto que essas discussões, elas estão muito bem estabelecidas em alguns nichos e em outros elas nem foram startadas, tá ligado? Tipo assim, quando eu vou principalmente essa interação com a cultura, assim, pra mim é uma parada que pesa muito, porque eu sempre tive muito esse lado artístico, né? Tipo, principalmente pra música, então sempre consumi muito, assim, da música brasileira, da bossa nova, enfim, de raízes mesmo da nossa música. Pra mim é uma coisa muito natural, assim, e que em São Paulo, por exemplo, na minha igreja, é uma interação muito natural, tipo, eu falo sobre música brasileira, né? Não vou usar o título Música do Mundo aqui, mas eu falo sobre o meu... Por favor, não use. Eu falo sobre música com o meu pastor de uma maneira, assim, muito leve, e o meu pastor traz isso na EBD, no culto, constantemente, tá ligado? Eu até tava vendo hoje uma lembrança do meu celular, assim, do meu pastor com um slide de Pétala do Djavan no culto. Mas quando você vai para alguns ambientes, tipo, de interior, assim, cara, parece que essa discussão nem chegou lá, tá ligado? Não foi algo nem pontuado, acho que a discussão nem foi iniciada, assim, algo que as pessoas simplesmente não falam. Eu falo, mano, não é possível uma coisa dessa, mas é possível. O que eu acho muito engraçado é ver que, assim, as mesmas pessoas que às vezes estão criticando essa questão de o tipo de música, ou falar que você está escutando música no mundo ou não, então, são as senhorinhas dorameiras, sabe? De Netflix, saca? Estão detonando ali. Então, tipo, é muito setorial, cara. E assim, eu não sei se é a influência que a época de irmãos.com lá, que a gente começou lá atrás a escutar e aprendeu uma base de missão integral, que era uma base boa, não, que virou, tal. De você entender que tudo que você faz é pro Senhor, tipo, a missão do homem inteiro. Eu não consigo, sabe? Tipo, se você trabalha na igreja e é música, beleza, mas você não pode tocar lá fora. Ok, tem umas questões aí que, de repente, até pode questionar ou não, mas, enfim. Mas se o cara é promotor de eventos, o cara não pode... Aí o cara trabalha com isso, é o trabalho dele... E tudo bem. Aí o cara trabalha com marketing, ele pode trabalhar com marketing lá fora, fazer as coisas de boa, ninguém se mete. Mas a questão da música é uma questão música do mundo. Mas o cara tá assistindo os filmes da Marvel. E tá tudo bem. Entendeu? E aí acontece aquele monte de coisa nesse monte de filme que a galera assiste e nunca criticam nada. Mas aí aparece o beijo gay e a galera fala, porque tem o beijo gay. Porque o desenho falou do diabo. E, sabe? Então tem umas coisas muito pontuais, assim, que são, sabe... Não tô querendo abrir a porteira pro mundo entrar na igreja, Matheus. Essa cara que você tá fazendo aí. Mas, cara, essa questão, isso, mundo entrar na igreja. Mas o mundo entrar na igreja é um negócio. Não tem a ver com música, né, cara? Tem mais a ver com valores, né? Com aquilo que a gente acredita, com as doutrinas básicas que a gente muitas vezes deixa de lado. Eu acho que trocando por outras coisas. Não tem essa é uma discussão que me dá sono. Porque sim. Eu tô ligado. Eu tô ligado isso que é uma tão discussão resolvido cansativa. na minha cabeça. Então, só que não tá resolvido na cabeça da galera. Porque, assim, não sei se é porque eu sou músico, porque eu já ouço música há muito tempo. Porque também eu era meio que revoltado que saía pra ouvir, faria show. Com 12, 13 anos eu ia e era chamado de carnal na igreja. Mas de repente a galera. Mas isso era sempre foi muito definido na minha cabeça. Cara, não, peraí, cara. Música é uma arte, como qualquer outra. Mas de repente a galera que faz esse comentário é a galera que tá com a Gatonete lá, com a box lá liberada com um monte de canal, perfeito. cara. E não enxerga isso como um pecado, entendeu? Aí. Porque tá aproveitando, sabe? Então assim.
Que tá chamando político de Messias. Exatamente. E assim por diante. Então, assim, o cara que tá lá na frente é ladrão, mas eu tá usando o GatoNet, tá tudo certinho, belezinha, tô... Aí a pessoa votou pra um ladrão na presidência e tá aí. Pois é. Achando que... Engraçado que eu que tinha esse falado do Bolsonaro. Engraçado Qual que esse ladrão? corta pros dois. Mas esse Qual aí ladrão? corta pros dois lados, cara. Qual ladrão? Qual ladrão, Matheus? Esse aí foi De qual ladrão profecia você tá certeira falando? essa aí, hein? De qual ladrão Tem você tá que falando? balancear aqui. O equilíbrio perfeito. De qual ladrão você tá falando? Mas aqui na Europa, né? Realidade mais avançada. Peraí, deixa eu... Aqui onde morreu a fé cristã. Fala, Matheus. Mas é engraçado, né? Porque essa questão aí da música do mundo, os brasileiros que estão vindo que trazem, né? Porque, por exemplo, lá na igreja o nosso pastor é português e tem quase 80 anos. E chegou um casal de brasileiros, né, no ano passado, e eles são músicos e eles começaram a trabalhar com fazer música de rua aqui, né? Porque aqui é um negócio bem cultural, né? É normal e nos lugares, pontos turísticos. Eles vão num sítio ali que eles estão tocando músicas do mundo, né? Vamos usar esse termo. E o próprio pastor da igreja vai lá, manda foto no grupo da igreja, olha os irmãos aqui, tá, vamos prestigiar isso. E sempre fala, né, no culto, quando eles vão fazer algum show, algum lugar, ele fala. Então, tipo, não estão preocupados com essa questão de música do mundo ou não, tá preocupado se os irmãos estão conseguindo o sustento deles, sabe? Que nesse momento é o importante. E até engraçado, semana passada? Não, essa semana que foi o Valentine's Day, eles foram numa igreja. Como é que é em português de Portugal, igreja... Matheus? O Dia dos Namorados? Dia de São Valentim. Dia de São Valentim. Ah, é? Cara, mas né, não é muito forte aqui não, essa data. Bem em poucos lugares, poucas programações. E eles foram numa igreja, que acho que era luterana, mais uma vez tô falando da luterana, e tipo, a igreja abre pra fazer um evento de tocar músicas de namorados, assim, nada a ver com igreja, e eles foram lá tocar, era um evento pago, e no final tinha um coquetel, inclusive, pra celebrar o Dia dos Namorados numa igreja, entendeu? Aí já tem uma discussão filosófica bem profunda aí, a questão da igreja incentivar o ídolo do amor romântico como resposta. Olha isso. Ídolo do amor romântico. Nossa, Thiago. Vai ler aí Tim Keller, Deuses Falsos. Ele fala um pouquinho a respeito disso. Então o Thiago é contra o Dia dos Namorados. Sou contra, mas não posso deixar de dar presente, porque senão eu tô ferrado. Mas aí o presente é só no Dia dos Namorados ou Valentine's Day também? Não, a gente é brasileiro, pô. Brasileiro. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Perfeito. Não há... E é começo do ano, irmão. Ame ou deixo. Ah, não. Isso é começo do ano é pagando imposto, cara. Nossa, eu queria trazer uma perspectiva rápida dessa parada que a gente tava falando, pra sair um pouco do padrão, do tipo, pode ou não pode, mas uma visão de alguém que curte muito paradas culturais, tá? Mano, é muito difícil você achar... Nossa, achei que você ia falar outra coisa. Uau. Eu entendi. Parada. Umas outras paradas, talvez. Mas, no sentido de... É muito difícil você encontrar gente que é crente mesmo e que às vezes tem uma interação cultural muito forte, porque, em geral, a gente acaba sendo meio abandonado, assim, sabe? Tipo, falta uma compreensão, às vezes. Graças a Deus, eu tô numa igreja onde o meu pastor, ele me acompanha muito de perto e trabalha muito com a gente, então isso é muito bom. O meu pai e minha mãe, por mais que eles também nunca tiveram esse envolvimento tão grande, mas sempre foram muito claros comigo e me instruíram com relação a isso, então, enfim. Mas eu vejo que falta muito acompanhamento, assim, então... jovens cristãos que gostam dessa parte artística, elas têm muita dificuldade de conciliar a fé com aquilo que elas entendem como expressões artísticas, né? Porque é um meio que acabou sendo tomado e que a igreja, ela largou mão. A gente acabou se dedicando mais a produzir conteúdos gospels, né, do que a interagir diretamente com a cultura. Eu acho que a gente acabou ficando abandonado nisso daí. Mas assim, até dando uma perspectiva, eu acho que a gente tem melhorado demais, assim, nos últimos anos. Acho que tem aparecido muita coisa boa, assim, de cristãos que não é necessariamente gospel e não é necessariamente também
finge que não é gospel, mas é. Então, eu tenho esperança com relação a isso. Menos André Valadão e mais Paulinho Nazaré. Amém. Nossa, amém. Amém. Eu sou dessa escola aí. Por favor. Cara, eu acho que assim, é válido quem tem essas dúvidas, como o Tito falou, lugares que ainda não chegou, essa discussão e tal. Mas assim, se você precisa realmente discutir, perguntar se pode, não pode, eu acho válido, só não pergunta pra mim, por favor, que pra mim já deu já esse assunto, não quero mais. Sou contra parede branca na igreja. Parede branca? Caraca! Peraí, parede branca? Não, que isso. Mas o Matheus comprou. Thiago, ser contra a parede branca, tipo, isso aqui não é branco. E tá tudo bem. E o Matheus é contra branco. Pode ser qualquer outra cor menos branco. Ele não tá falando que ele é a favor da parede preta. Tito pode tá ser pecado, gelo. então. Pode ser creme. Inclusive preta. É branco assim, isso daqui é só a qualidade da câmera que não deixei ver, mas é branco. Ai, cara. Eu tô zoando, que é a discussão de parede branca e preta. A forma e o conteúdo, mas a gente tem parede preta virou um método, né? Método. Por exemplo, é que nem as modinhas gastronômicas, né? Teve o cupcake, teve o... Como é que chama aquele picolé lá, mexicano lá, que não é mexicano, paleta mexicana. Nossa, só contra teve paleta, a brigadeiria. Aí nos crentes teve a pregação no tambor, né? Depois veio a parede preta. O que falta mas agora? Não tem volta viu? Eu vou falar depois que pintou a parede de preto, não tem mais volta não, já era, não volta mais não. Nossa, eu não sei se eu devo falar. Fala, agora que você deve. Fala. Agora que você deve. Existe um mundo que alguém muito próximo de você esteja vendendo. Eu sou contra a Doterra. Cara. A pirâmide crente. Cara, espera. Alguém tuitou isso. Estou completamente por fora. Me fora. Provavelmente foi o Júlio da Purple. Já vou incluir o nome dele aqui, porque daí já ferra já de geral. Doterra. Cara... chegou na minha timeline, acho que através dele, sei lá, quem que postou, que falou assim: se você é crente, provavelmente você conhece alguém que venda Doterra, e essa pessoa é uma cristã, uma mulher cristã na idade entre 30 e 40 e 50 anos, basicamente isso. Cara, tem uma na minha igreja que é exatamente nesse perfil, cara. Doterra são óleos essenciais que você vende pra infusão, ficar vaporzinho, basicamente é isso. Efeito placebo, basicamente. É terapia, medicina fitoterápica. Bastantes aspas aqui, tá? Tira a medicina, então, fala só fitoterápica. Tira a medicina. O esposo de uma médica boladaço. Cara, é porque os caras fazem blend dos óleos, tá ligado? Então, tipo assim, você tem um problema na coluna, então você mistura um pouquinho do óleo de lavanda, porque ele ajuda a relaxar, mais um pouquinho do óleo de alecrim, e aí você pega sabe, faz um blend do bagulho pra você... Mano, mas no final a pessoa não ganha dinheiro vendendo produto, ela ganha captando gente, fazendo outras pessoas venderem, né? Exato. Pô, eu só queria dizer uma coisa aqui. Eu tenho algumas amigas que vendem isso. Eu acho que a chance delas ouvirem o podcast é mínimo, assim. Mas se por acaso você tiver ouvindo, manda pra elas ouvir. Nada pessoal. Fala assim, eu falei de vocês. Mas peraí, deixa eu perguntar uma coisa. Isso aqui, tipo, é vendido só pra evangélico e por evangélico? Não. É porque bate com o público. Não sei se é específico, mas assim... Porque o Tito falou Rinodê Gospel? Não, mano, é porque assim, talvez não tenha chegado em BH ainda. Mas eu acho que tá se espalhando agora, porque ontem eu tava conversando com um amigo meu de Vitória e ele falou a mesma coisa. Ele falou, mano, eu vou começar a vender em Vitória porque ninguém começou ainda e eu vou ser o cara do topo da pirâmide, que é quem ganha, tá ligado? Aí você vai falar, mas não é um esquema de pirâmide, não é. É o Michael Scott, Aí você pega o Michael Scott e desenha os palitinhos. Muito bem. Por que isso aí não é uma pirâmide? Tá legal, eu vou explicar de novo. O Phil recrutou eu e um outro cara. Bom, cada um vai arrumar 3 pessoas. Quanto mais pessoas envolvidas, mais pessoas vão investir. E mais grana vamos faturar. Não é um esquema em pirâmide, nem ao menos é um esquema. É um... Eu tenho que fazer uma ligação.
Mano, mas eu falei gospel porque, assim, dentro da toda igreja tem uma mina vendendo isso. Toda igreja. Pergunta pra Sara, vai saber. Vai ter alguém lá na Esperança Mas, que assim, vende, certeza. Eu não sei se a base da empresa é isso, tá ligado? Mas eu já vi dessa pessoa que vende disso, as palestras que ela vai, que, tipo, são muito... Tem algumas palestras muito motivacionais e algumas até com valores, assim, tipo, de família, Quem sabe? somos? Dos valores tradicionais. Quem somos? Uma empresa de óleos essenciais mudando o mundo uma gota de cada vez. Por que fazemos? Para empoderar você e seus entes queridos, entes queridos é demais, a viverem um estilo de vida com bem-estar. Ai, mano. Meu Deus do céu. Cara, eu sou contra a medicina alternativa, cara. Pelo amor de Deus, não vai ficar nesse... Inclusive, cara, floral de bar, essa galera que vai... Uma vez eu fui, cara, eu fui no negócio de floral de bar, minha mãe me levou lá, porque tá fazendo muito bem pra mim, não sei o que lá. Fui lá, senhora do coquinho, tá? Saiotinho, né? Bem estilão, assim, congregação cristã, sabe? Cabelão, a empresa familiar, a filha tava aprendendo a fazer, não sei o que lá. E aí, tipo, basicamente, ela passa um questionário, você fala os problemas que você tem. Depois ela faz um teste lá, que sei lá, se é no computador ou não. E aí, de repente, ela fala, você tem problema na coluna? E fala, nossa, eu tenho, né? Mas eu falei, 99% das pessoas têm. Então, tipo, sabe, assim, você tem um problema no sono. Eu falei, nossa, porque eu falei que eu tinha, né? Então, tipo, sabe aquela coisa que é muito super enviesado? Aí eu vou fazer uma solução pra você, que você vai mandar manipular, que custa R$70, que é uma aguinha sem sabor, que é tipo uma homeopatia líquida, tá ligado? Eu ia falar naftalina. Olha, talvez fizesse mais efeito. Talvez não o desejado. Mas, sim, mas algum efeito faria. Mas é homeopatia ou não é homeopatia? Acaba sendo placebo, cara, porque não tem um princípio ativo. Aí, me chutem aí a Elô também pode falar. Mas, tipo, a homeopatia, o princípio da homeopatia é que você pega um princípio ativo, você dilui ele ao máximo e você toma uma concentração mínima daquilo pra te fazer bem. Em que ponto isso vai fazer bem pra você se o negócio tá hiper mega diluído? Eu não posso falar não, porque minha sogra adora homeopatia. Okay. Eu não posso ficar falando muito. Minha sogra também, mãe. Mas aí qual que é a questão? A questão é que isso sim é medicina, existe o tal do efeito placebo, por isso que quando você vai fazer teste, você tem que fazer teste duplo cego, onde você tem que ter um grupo controle, o grupo controle tá tomando um bagulho que é uma bala de farinha, só que ele não sabe que ele tá tomando a bala de farinha, porque justamente pra não enviesar o estudo, e aí você vai ter a resposta. E isso chama efeito placebo. Às vezes tem um cara que toma bala de farinha e melhora. Quer dizer, o negócio não tá no negócio que ele tomou, mas tá na cabeça, então é psicológico. Mas tem várias outras... Exatamente. Mas tem outras questões aí, entendeu? Mas olha, agora isso... Acupuntura eu não sei, nunca fiz. Pode ser bom, ok, pra relaxar e tal. Saiu um estudo esses tempos atrás aí de acupuntura, mas, cara, que tem uma colega de trabalho que ela tinha torcido o pé e ela tava tratando do pé torcido com acupuntura. Eu falei, minha amiga... Nossa. Não é bom não, acupuntura? Não. Fisioterapeuta chora. Ó, deixa eu falar uma coisa aqui. Situações... eu pensei que fosse brasileira a empresa, tá? Mas não é não. Pera, Thiago. Pera só um pouquinho, Thiago. É que a acupuntura deve ser bom em pontos bem definidos. Nossa, foi um trocadilho, Pedro. Era pra ser. É que eu me perdi no meio do caminho, desculpa. Pode botar um badum-ts, Chico. Mas aqui, sobre a empresa, eu pensei que ela fosse brasileira, mas não é não. É dos Estados Unidos. Provavelmente é algum brasileiro que mora com base em um complexo industrial e comercial de última geração, localizado em Pleasant Grove, Utah, nos Estados Unidos. Fundado por Mike Murdock. Ou seja, Theo Hayashi. Nem é feito aqui no Brasil. Caraca, Theo Hayashi. Dá pra saber se o negócio... enfim, cara. É isso aí. Enfim, eu sou contra... Cara, é aquilo lá. Eu sou contra medicina alternativa, cara. Busca um médico, vai na terapia. Todo dia sai na rua um esperto e um otário. É isso aí mesmo. Eu sou muito fã. Quando eles se encontram... Todo mundo sabe já. Mano, eu tenho pra mim que a medicina alternativa está para a medicina, assim como... a bateria eletrônica está para a bateria. Assim como a bateria eletrônica está para a bateria. Obrigado. Assim como as curas do Dunamis estão para os dons espirituais também. Fale-me mais sobre. Quero saber. Cara, não, por fora desse assunto aí. É porque uma vez o Dunamis pra mim era só aquele palco redondo lá que o pessoal fica tocando e a galera em volta. Assim, fica...
Olha o Thiago jogando aí. Jogador. Eu tava lendo. Avivamento alheio. Avivamento ali. Vocês querem? Eu posso trazer essa discussão aqui. Eu sou muito bom em falar mal do Dunamis. Por favor. Aliás, defina Dunamis pra nós, porque a gente há 11 anos fazendo isso, irmão. É o nosso carro-chefe. Vai. Mano, aqui qual foi a parada? Assim, a minha experiência se deu principalmente na minha época do Mackenzie, né? Que eles têm o Dunamis Pockets, que são tipo os grupos da faculdade, assim. E aí... Isso dentro do Mackenzie tem isso? Dentro, tem, mano, muito forte, papo reto. Tio Nico não controlava essas paradas aí, tá vendo? Ah, é que esse cara, então, é complicado, mas, puta, tinha umas paradas absurdas, assim. Ó, e eu já vou dizendo que, apesar de ser presbiteriano, eu sou continuista, tá? Eu acredito nos dons e tudo mais, então isso não tem a ver com... A conversão tá quase, tá chegando. Isso não tem falta se batizar. Eu também, exatamente. Mas, enfim, é uma parada pessoal mesmo, viu, gente? É pessoal. Não, é pessoal. Só que, mano, os caras, eles ficam fazendo umas paradas assim, que é exatamente igual medicina alternativa, tá ligado? Então eles falam as palavras de conhecimento, eles chegam em você e começam a falar assim, pô, Deus tá me mostrando aqui que você passou por um relacionamento muito difícil e que ele tá te restaurando agora pra ter novos relacionamentos. Aí, mano, tipo assim, quem nunca passou por um relacionamento pegou 70% difícil, da galera. Você pode estar passando por um relacionamento difícil no trabalho, no âmbito pessoal, isso, na família. 100%, pô. Relacionamento é relacionamento, mano, não é só relacionamento amoroso. Nesses tempos de eleição, cara, você pega 100% da galera. Acabou. Mano, mas eram umas paradas muito genéricas, assim, tá ligado? Eu lembro que uma vez o cara virou pra mim e falou assim: eu tô vendo as estrelas aí na sua camiseta, isso é Deus mostrando que você vai brilhar, tá ligado? Em algum momento, assim, e ele tá te separando pra esse momento. Cara, tô vendo essas estrelas aí, Deus tá revelando que você vai votar no Lula. Mas assim, se ele tivesse visto o girassol ia ser mais da hora, mas tudo bem. Mas enfim, aí tinha essas paradas de cura, tá ligado? Ah, a pessoa tá com uma dor no braço, tá ligado? Ah, deixa eu orar por você e tal. E aí a pessoa, obviamente, sempre tava curado, né? Sempre curava a dor do braço na hora. Umas paradas, mano, nada a ver. Aí teve aí duas histórias aqui pra acabar minha crítica e pra consolidar ela. Teve uma vez que a gente tava num acampamento e aí tinha um acampamento que era de todos os grupos do Mackenzie, né? E aí tinha um cara que tava com uma dor no olho. Acho que o olho dele tava zoado e tal. E aí a menina começou a orar por ele, pra cura e tal, e o olho dele continuava zoado, tá ligado? Aí, mano, ela ficou papo assim, de meia hora orando pelo menino. Aí ele falou assim, não, tá bom e tal. Ela, não, eu vou orar até Deus te curar. Aí ela falou assim, mas eu acho que Deus não tá querendo me curar, não. Caraca! E aí o moleque foi pro hospital. Nossa, deu mó PO no olho dele lá, sei lá, que tinha acontecido uma alergia. Mas aí a história que eu vou fechar aqui com chave de ouro, foi um dia que eu tava lá, numa dessas paradas. Perguntarem por que eu ia, existem algumas explicações, assim. A primeira é porque as meninas bonitas iam lá. É justo. Não vamos ser hipócrita, né? Não vamos ser hipócrita, né, crentaiada, né? O acampamento também é sobre isso, desculpa, mas também é sobre isso. Perfeito, não. A gente falava que a gente ia no Dunamis pra encontrar as meninas e levava pra BU pra converter elas, tá ligado? Mas enfim. A BU do Mackenzie era presbiteriana, era da hora. Mas enfim, continuando. Um abraço aí pra BU Mackenzie, lindos. Aí uma vez eu tava lá e tal, e aí eu tinha um moletom da Unesp. Um moletom muito louco da Unesp, da tradução, assim, que eu ganhei do meu primo. Nem era meu, eu fazia Mackenzie, né? Só que eu sempre ia pro Mackenzie com esse moletom e tal. E aí o moleque chegou em mim e virou assim, cara, Deus tá me falando aqui agora que a partir de amanhã a Unesp nunca mais vai ser a mesma através de você, mano. Você vai mudar a Unesp a partir de amanhã, vai começar Nossa, você... Caraca! Falar. E aí eu só virei pra ele e falei assim, pô, irmão, então, é que eu sou do Mackenzie, tá ligado? Eu só tenho um moletom mesmo. E aí, o que ele falou? Mano, o cara ficou tão sem graça, num nível tão... Então tá na hora de você mudar de universidade, irmão. Mas é assim que a mudança vai acontecer. Deu mole, cara. Deu mole. Ele não conseguiu responder, mano. Papo reto, ele ficou consertado. Ele era abaixo na pirâmide. Não tava preparado para as objeções. Ele não tava preparado para as objeções. Senão o fim dessa história seria assim, terminei minha universidade na Unesp. Né? Tá aqui você mudando a realidade de um unespiano, cara. A profecia se cumprindo. Mas realmente, vou te falar, cara. E assim,
E se você fosse da Unesp e não acontecesse isso, era falta de fé sua, né? Era falta de fé minha. Não era o problema na profecia dele, era a falta de fé sua. Lembrou o podcast aí, fica o link aí do podcast Fé Demais, Não Cheira Bem, Cine Galilé, que a gente gravou há muito tempo. De um filme muito bom com o Steve Martin. Steve Martin, Ele Michael Scott gravou isso? A gente gravou, cara. Ele é um pastor itinerante nos Estados Unidos, e exatamente. ele busca informação das pessoas que estão indo lá buscar o Senhor. Ele veste um terno brilhante, espelhado, e ele fica com um ponto eletrônico, né, curando pessoas específicas que são do staff dele, da equipe dele. E assim, só que de repente algo acontece no filme, né? Enfim, mas é sobre esse filme. Nossa, não lembrava que a gente gravou sobre Gravamos, Fé Demais Não Cheira Bem. Aliás, o título em português eu nem sei o título em inglês, mas esse título em português é demais. É o melhor. E a gente elogia isso lá no podcast. Exatamente, porque a gente tá velho e repetitivo, né? Então é um ciclo. Mas deixa eu falar uma coisa aqui que me lembrou esse assunto do Dunamis, me puxou um negócio aqui que eu sou contra demonizar a obra pelas obras do seu criador. Eu concordo. Porque isso aí ia atingir Deus, né? Atingir direto isso. Se você levar isso a 10ª potência. Não sei. Não foi ele que eu peguei. Não foi. Não, mas pode ser sobre isso também. Na verdade, o que me vem na cabeça é o Lucas Souza, né? Mas enfim. Mas assim. Mas pode ser J.K. Rowling agora, que tá na moda o jogo do Howard Legacy aí também. Que tá, agora eu entendi. Eu sou contra. A minha questão é ser. Eu sou contra. Eu já flutuei muito nesse assunto, assim, na minha mente, mas hoje eu sou contra você. É contra você cancelar. Exatamente. Você cancelar a obra por causa do autor. A obra por causa do cancelamento do autor. Entendeu? Ah, tá. Alguma coisa moral que o autor fez ou que, enfim. Qualquer coisa que tenha qualquer coisa a invalidar a obra completa por causa de quem o autor é. Isso. Eu sou contra o processo de invalidamento. A criação dele não tem nada a ver com o idiota que ele é isso. Ou não idiota, ou o que as pessoas acham dele. Depende do momento, porque a pessoa pode não ser idiota, né? Não, mas depende. Depende pode do ser momento. mal interpretado. Depende do momento, mas é isso. Eu sou contra cancelamento da pessoa e de sua obra. Eu sou contra o cancelamento da obra, na verdade. Porque assim, eu no barquinho ia sofrer com isso, né? Porque eu criei o negócio e eu sou um idiota. Eu no barquinho ia, né? Graças a Deus não foi você que criou, né? Então, não saber disso. E o quê? Que você é idiota, isso é agora. Todo mundo sabe que eu sou o diretor criativo desde sempre, gente. Sim. O Lucas Souza é um tópico sensível. É, né? É sensível mesmo. Mas eu acho que quem de vocês dois? Foi o Pedro ou o Thiago? Eu sei que algum de vocês dois, em algum momento, em algum no barquinho, falou do Doxologia e eu simplesmente mudou a minha vida para o resto da... É maravilhoso. Inclusive, isso me dói cada vez mais, porque ele atualizou o disco do Doxologia, colocando ele cantando aquela música a cada instante com a vozinha dele, cara. Nossa, mano, meu Deus. Não sei se é essa música... Tá no streaming isso? Deve, não sei. Tá no Spotify. Eu não sei se é cada instante. Cada instante eu acho que não. Cada instante é a música que ele toca que tem um fundinho de chuva. Mas tem uma música que ele canta com a vozinha dele, cara. Cara, eu nunca... olha só, Silva, não é? Com a vozinha dele, você vai... Com a vozinha dele, você tá falando com a voz fina dele, não com a... Não é com a avó dele, não. Não, com a avó. Com a avó dele. Pra quem não conhece, Lucas Souza foi um fenômeno da música gospel lá nos idos de 2006 a 2009, 2010, 12 no máximo. E ele, assim, tava surfando uma onda muito grande, assim, de composições autorais. O cara tinha umas músicas muito boas. Ele compunha junto com o irmão dele, que era o Lúcio. Lúcio. E que hoje... mas depois eu falo quem é esse Lúcio. Mas enfim... E naquela época é assim, tipo, o cara fez um álbum que ele gravou com o Rodolfo Abrantes. Ele já tinha, no segundo álbum dele, ele já tinha música gravada com a Heloísa Rosa. E assim, composições sensacionais, assim, álbuns incríveis. Depois ele fez esse álbum Doxologia, que eu acho que foi um dos primeiros que, sei lá, eu não sei se foi antes do Clássicos do André Valadão, mas tipo, que pegou músicas antigas, assim, e regravou de uma forma diferente, sabe? Com arranjos diferentes. Depois ele atualizou esse álbum Doxologia, colocou mais músicas nesse álbum.
Então ele tem Revolução do Amor, que é um álbum incrível. Ele tem uma música, eu lembro que eu vivi esse momento na internet em que ele compôs uma música pelo Twitter com a galera. A galera ia tweetando as frases e ele ia juntando essas frases, que é a música Todos Juntos... como é que é? Todos Juntos por Você? Eu não sei se esse é o nome da música. Mas é o álbum... Cidade do Amor. Cidade do Amor. É Todos Juntos alguma coisa o nome da música. E eu lembro que em um determinado momento ele disse que cansou do mercado gospel, que era muito hipócrita, um negócio mais ou menos assim no blog dele. Ele separou da banda e de repente sumiu no mapa, assim. E aí ninguém sabia do que tinha acontecido com ele. Até quando a gente gravou no podcast com o Eduardo Mano, que foi acho que um dos primeiros podcasts do No Barquinho lá, 2011, 2012... Sexto episódio. O Eduardo Mano comentou que conhecia ele e que sabia a mesma coisa que a gente sabia. Que, tipo, que ele tinha se afastado, assim, do mercado e só. Essa parada aí, ele era de Vitória, né? Sim. Eu tava conversando... tweetando. Eu sempre tweeto sobre o Lucas Souza porque é uma ferida aberta continuamente no meu coração. É uma ferida aberta pra muita gente, cara. De verdade, assim. E aí uma vez eu tuitei alguma coisa, ou eu sempre falo doxologia, e um amigo meu lá de Vitória, ele me falou que na época, mano, foi uma loucura, porque o Lucas era muito referência pra cidade, sabe? Tipo, querendo ou não, Vitória é uma cidade pequena, e ele falou que na época foi muita loucura, porque ele largou a banda, largou a igreja, largou a mulher, e aí que foi uma parada de... A mulher também foi da mesma época, cara? Foi da mesma época, mano. Foi tudo junto, assim, e que na época era coisa do pessoal começar a ver ele na balada, tipo, pegando mulherada, bagulho zoado, assim, a rapaziada, tipo, sem entender nada, né, porque ele fala que eles marcaram um momento muito forte em Vitória, assim, então foi um baque muito forte. Quem é de lá também? É o equivalente ao Hernandes virar ateu, sabe, porque o Hernandes também é de lá, né, se não me engano, ele foi da primeira de Vitória. Enfim, e o que acontece é que hoje ele é produtor do irmão dele. E o irmão dele simplesmente é o Silva. Esse Lúcio que compôs, ele é o Silva, que é referência hoje na MPB, né? E tipo, tá totalmente desviado. Eu encontrei com eles no aeroporto quando a gente tava indo pro casamento do Sass, indo pra Vitória. Eles estavam no aeroporto, o Silva tinha acabado de gravar o... Silva Canta Marina, acho que Marisa, desculpa. Vocês sabem aqui meu conhecimento. Muito bom, muito Beija Eu bom, é linda, também. aquela música gravada. Enfim. E aí, dei uma tietada neles lá, tal, conversei alguma coisa. E aí depois fiz um post, ele comentou meu post, falando que não tinha se distanciado de Deus, mas tudo bem. E até hoje tem umas curtidas soltas ali, aleatórias nessa postagem minha lá, que a galera vai fuçar sobre a vida dele e cai na minha postagem. Mas... eu fiquei... E tudo isso, toda essa fofocaiada que a gente fez aqui da vida do cara, né? Pra chegar e falar que, inclusive, o Silva hoje, atualmente, ele tá namorando o cara que era casado com o Paulo Gustavo, que é o humorista que morreu de Covid. Louco! E o Lucas Souza, que agora é Lucas Silva, porque eles mudaram, né? Por conta do branding, que agora é Lucas Silva. A fé da Juliette. Ele tá a fé da Juliette do BBB, cara. A fé da Juliette do BBB. Essa daí isso me quebrou de um jeito que eu falei, caraca, dois mundos colidindo assim, sabe? Tipo, sabe? O multiverso colidiu assim. Falei, caramba. Enfim, mas tudo isso pra falar que, tipo, por muito tempo eu deixei de escutar as músicas dele, assim, porque eu falei, só me faz mal de pensar em toda essa história, mas as músicas estão ali, cara, são inspirações que Deus usou naquele momento e que, tipo, sei lá, hoje não tá mais ali, não posso julgar, mas... ainda falam com a gente, cara. Putz, quebra e refaz, cara. Me veio aqui um remember aqui de sentimentos, putz. Por isso é uma coisa que eu sempre digo há muitos anos na internet. Se você gosta de algo, não siga as pessoas que fazem. Se você gosta de um pastor das pregações, não siga nas redes sociais. Se você gosta de uma banda, não siga as pessoas, cara. Eu sei, a gente é tentado a seguir, a ver as opiniões. Cara, é só frustração. Então, a obra é mais importante do que o criador. Pronto. Muito bom. Muito bom. Amém. Amém é ótimo, né? Tô contra podcast longo. Caraca. Contra podcast longo. Tá 11 anos fazendo isso e você é contra podcast longo?
Pois é, pra encerrar Ficava agora aqui. acordado de madrugada pra gravar podcast e é contra podcast longo. Pô, eu tinha 30, agora eu tenho 40, né? Eu sou contra podcast que chama pod alguma coisa. E até hoje as pessoas não aprenderam isso ainda. É verdade. Isso foi uma das primeiras discussões que a gente Impressionante. teve no barquinho, né? A gente falou, ó, não pode chamar pod alguma coisa. Era coisa que a gente então. falou quando a gente tava criando o Nossa. nome, é verdade. Nossa, sabe uma coisa que eu perdi que eu sinto extrema tristeza? Eu tinha um cartão do No Barquinho que o Pedro me deu. Eu acho que eu E tenho aqui. Caramba! Cara, eu guardei isso por tipo assim. Foi 2014 que a gente se conheceu, Pedro? 2012? 12 ou 14, alguma coisa assim. Enfim, mas eu guardei isso. Eu lembro que você até tinha um dois- iPhone detonado, cara, que eu fiquei. É nossa, verdade. que aflição. Era um Acho que iPod, não era? Eu acho que era um iPod na época. Eu acho que era um touch. iPhone. Não? Um iPhone 4 Era branco, 4. 4S. A sei lá. empatia do Pedro é pelo iPhone das pessoas, pelos produtos Apple da pessoa. Mas, mano, sabe qual foi a parada? Eu guardei isso daí por anos. Aí eu perdi quando eu perdi minha carteira, cara. Nossa, eu era muito a favor do cartãozinho do No Barquinho. Putz, cara, eu acho que eu ainda tenho esse cartão, Tito. Eu vou. Você tá em São Paulo agora? Você tá em Mirassol? Tô em São Paulo. Quer dizer, agora, nesse momento, eu estou em Mirassol. Mas Tá. eu tô morando em São Paulo. Quando eu for pra Sampa, eu vou deixar uns cartõezinhos lá, cara. E se a gente se Da hora. encontrar de novo, eu te entrego. Eu acho que eu devo ter alguma coisa aqui ainda. Teve uma Eu não época sei em se que a eu gente tenho fazia ainda. divulgação por cartão, cara. Putz, que da hora. Que bravo. tinha, mas não tinha QR Code, né? Era link, né? Acho que não tinha QR Code Não, ainda. era. Code nem existia, né? Não. Não. Tempos bons. Ah, um dia a gente volta com isso. Ou não. Eu sou a favor da nostalgia. Cara, eu Voltar com sou. cartão não, né? Pelo Não, amor não de vou Deus. voltar com cartão, não. Eu sou muito a favor da nostalgia também, cara. Apesar de estar sendo muito sobrecarregado ultimamente, né? Tá sendo bombardeado em todo quanto é canto. Cara, aquele trailer do Flash, cara, putz grila. Como diz o Tô Dwight, decepcionado. nostalgia, uma fraqueza humana. Nostalgia é uma fraqueza humana, cara. E tá chegando na Eu sua tô tão época, Tito, agora, de decepcionado com pegar essas a sua coisas. nostalgia. E como uma fraqueza humana, ela é muito fácil de ser explorada comercialmente. Encerramos esse podcast com essa frase motivacional do Thiago Me Ibrahim. pegou um pouco essa frase aí. Pegou, né? Pegou um pouco. É sobre isso, aqueles, né? Você tem que encerrar, Pedro, com... Como é que é que o Pedro encerra mesmo, Matheus? Como é que é? Então é isso, galera. Então é isso, galera. Até daqui não sei quanto tempo. Deixe seus comentários, fala aí o que você acha aí do que você não é, o que você é contra. O que você é Esse contra, o que Mateus. você é a favor. Compartilhe nas redes sociais, assine o Clube Ictus. Boa. Obrigado, gente, por fazer meu serviço. Tchau. Eu vou deixar assim, cara. Dane-se, Chico. Não, É não, isso aí. faz aí. Dá Fala dá tchau opção aí, pro Chico. fala Faz tchau aí, opção. Thiago. Vai. Não, Tchau. Fala tchau. valeu, galera. Eu ia falar valeu, galera, também. Eu perdi a criatividade totalmente. Pera aí, galera, vou abrir o chat GPT aqui pra ver como eu falo um tchau. Ah, que da hora. Boa. Ah, eu sou a favor do chat GPT. Eu sou a favor do chat GPT. Eu sou Vai tirar contra. meu emprego. Você é a Não, favor- que isso. você é a favor- Vai se rebelar você é contra pra a falar de humanidade. sigla, vamos lá, chat GPT, Ok. NFT. Próximo Que tema mais? do No Barquinho, inteligência Próximo. artificial. Vamos lá. Já sabem já, né? Próximo No Barquinho do outro mês já temos tema. Inteligência artificial. Inteligência artificial versus burrice natural. Não, não. Só pra saber, tem as imagens serão usadas assim? Não, né? É só Não. pra gente se ver e tal. Não, beleza, ótimo. Não tem cortes, a gente não chegou nesse. A gente foi pioneiro nos primeiros anos e de repente a gente parou no tempo e agora a gente virou Verdade. esse tiozão total. É só isso. Eu vi um cara no reality com o cabelo, tipo, moicano aqui assim, ó, mó da hora. Cara. E tudo raspado. Eu achei legal. Eu falei pra Paty, vou deixar o corte assim. Só que ela não curtiu deixar. Só que o que acontece? O cara que corta meu cabelo, ele No reality. Ah! Vulgo BBB. Chama. pior que- Side Se eu side falar o cut que reality, chama esse corte, se eu né? falar o se eu falar o Corte Daniela corte Daniela Araújo, o nome Se eu desse falar o corte. reality, vocês vão dar muita risada. Mas tudo bem, deixa eu falar primeiro. Eu fico meio deslocado nessas conversas sobre corte de cabelo, tá ligado? Eu não faço, eu só peço pra ele cortar. Ai, caraca. Foi mal, Tito. Foi Eu tava mal. esperando por essa, não, cara. Foi Não tinha mal, essa. Tito. Ai, mano. O do Tito é Always Cut. Era Pô, eu fala, consegui tem- achar um baratão aqui, 6 euros. 6 euros é o equivalente ao tiozinho que fez, barato. que fez uma cagada no meu cabelo. É barato pra ele, né?
É nada. Quanto que tá o Não, pior corte que, aí? olha, 6 Não, euros? mentira, R$25, né? 6 Aqui, euros? aqui eu pago 25 também. Tô pagando 25 aqui. Ah, eu pago mais caro. Eu pago 70, Não, cabelo em É, São né, barba. com esse estilo, né? 70! Nossa. Cabelo Em de São barba. Paulo é desumano, mano. Em São Pedro Paulo não é faz. O Pedro não vai no barbeiro, ele vai no coifé. É. É aqueles caras que tem cerveja, tá ligado? Tipo, Então- o cara não vai no cabeleireiro. Ah, Tem é. Era- toalhinha quente. Cabeleireiro mesmo, né? Ele tem toalhinha quente, cara. Ele tem toalhinha quente. Ó, toalhinha quente é bom. Não é barbershop, Cerveja eu não não, tomo, é mas eles não cabeleireiro têm mesmo. cerveja agora também. Só o cafezinho. E tudo pra alinhar, né? Porque o corte que eu faço é do Esquadrão do Confeiteiros, mas o lugar que eu vou cortar é o Cabra Macho. A gente vai balanceando Nossa. aqui O o nível Pedro de no Cabra Macho. testosterona. Não, o cabra macho cobra 70, tá errado. Olha, então, ô ei, Chico, ei, ei, Chico, caraca. Chico. Eu pensei numa segunda Só porque camada é de... careca também. eu pensei... Não, o duro que o Chico é careca. Ele é careca, o Chico, cara? Ah, o Chico tá no caminho, né? No caminho. Não, o duro que eu falei Conhece Chico, o querendo Chico falar pessoalmente, Tito, não? e pensei no tio Chico, que ficou pior ainda, cara. Mas tudo bem. Nossa. Foi mal, Tito. Ô Pedro, eu acho que o microfone desconectou aí, hein, cara. Porque não tá pegando teu microfone, não. Pior que eu acho que deve ter E desconectado. aí na configuração do Skype ou alguma coisa, ou do computador, não sei. Porque tá saindo muito chiado no fundo, muito... É, manchado Ó, mesmo. áudio tá microfone. Deixa eu ver aqui no sistema, peraí. É porque eu tô com o ventilador ligado aqui do lado. Será que pode Agora ser ventilador? fala... Ah, então é o ventilador, tá explicado, pô. É o ventilador, agora entendi. Então, peraí. Pode desligar esse ventilador aí. Pouco tempo fazendo isso, né? Uma hora. Imagina. Um dia, quem sabe, a gente aprende, né, cara? Tchau. Tito, deixa suas redes sociais aí, você que é famosinho na internet. E aí, o que a gente pode encontrar de você aí através dessa rede mundial de computadores. É isso. É o Tito Campos em todas as redes sociais. E se vocês quiserem ouvir a minha uma música, eu tenho uma música lançada. Que saiu antes de todos os lugares no último barquinho que eu gravei, inclusive. Pode crer, É Girassol. verdade, estava lá. Mas é só você colocar Tito Campos Girassol que você vai ouvir minha música lá. Minha uma música. Você já Toda minha gravou com a discografia. gente? Ai, mano, isso foi impressionante. Matheus. Caramba, não lembrava. Você nunca decepciona, Matheus. Mano, isso foi sensacional, tá ligado? Né, já vieram falar que a gente envelheceu que nem leite, Chico. Chico, putz, cara, desculpa, Tito. Chico. Do nada, voltou Chico na cabeça. Ô Pedro, deixa eu falar uma coisa também. Você falou que o Tito era o profeta menor, mas tá precisando estudar a Bíblia, hein? Ai, sei lá, cara, me pronto. veio na hora. Tá, desculpa aí. Eu tô precisando, cara. Sabe, tá ligado? Tá ligado que... Faltou EBD, Não, faltou EBD. O que é, Tito? Caraca, mano, não sai da cabeça, cara. Que droga, mano. Eu vou mudar meu arroba. Os ídolos do Tito estão Chico caindo Campos. 1 a 1 aqui, ó. Já foi o Matheus, agora sou eu. O Pedro vai mandar o podcast pro Tito editar.